lá, gente. Vamos começar e o pessoal vai chegando, infelizmente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Aristóteles Passos Costa, eu sou vice-presidente da CEBIC e sou, como na nova estrutura, vice-presidente temático, ligado ao tema cartórios, serventias extrajudiciais, como quiserem chamar. Nós hoje vamos realizar um painel e, como convidado, nós temos o Dr. Flaviano Galhardo. Dr. Flaviano Galhardo, para quem não conhece, que é de fora de São Paulo, ele é oficial de registro do 10º Registro Imobiliário de São Paulo. Mas ele tem uma história longa, nos últimos anos, nesse tema, que é a revolução do registro eletrônico. Ele foi presidente da Arisp, e ele, com a diretora Patrícia Ferraz, desenvolveram um trabalho inédito aqui em São Paulo de estímulo ao registro eletrônico. Isso avançou, cresceu, e hoje isso é uma realidade nacional. Hoje, inclusive, o Flaviano Galhardo é o diretor-geral do ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis. E nós três aqui, eu, o Gama e o Flaviano, atuamos fortemente de 2018 até 2022 na construção da anterior medida provisória 1085, que depois transformou na Lei 14.382, que é a lei que mudou registros públicos, mudou a lei de incorporações e mudou também a lei de parcelamento de solo. Eu digo que nós atuamos fortemente porque eu e Gama participávamos representando a CEBIC e o Flaviano representando o que se chamava CORE-BR na época, que agora é RIB, Registro de Imóveis do Brasil, não é isso? Então, o Flaviano teve uma atuação forte, o NR hoje funciona, ele é diretor-geral, o sistema eletrônico que hoje está disponível, que é o SAEC, foi inicialmente uma plataforma cedida pela Arisp, não sei se ainda é hoje a plataforma cedida pela Arisp, e que funciona disponibilizando para o Brasil inteiro o registro eletrônico, e eu não vou entrar na discussão do registro, porque é exatamente o que ele vai falar. Mas eu queria fazer a apresentação do Flaviano Galhardo, que é uma pessoa que tem uma experiência enorme, e a gente pode dizer com segurança que é um dos registradores que estão na vanguarda desse processo de registro eletrônico no Brasil. Na vanguarda porque ele é um jovem registrador, com a cabeça aberta, com vontade de melhorar, e quando participou do grupo de trabalho do IMK5 do Ministério da Economia, a ideia era dinamizar o crédito imobiliário no Brasil. E dinamizar o crédito imobiliário no Brasil passava necessariamente para reavaliar procedimentos, processos e implementar o registro eletrônico. O Gama, a boa parte de vocês já conhece, Zé Carlos Gama, é empresário do Ceará, ele é advogado, é engenheiro, foi vice-presidente da CEBIC, foi presidente do Conselho Jurídico da CEBIC e participou ativamente desse processo junto comigo, com o Flaviano, e, portanto, reúne hoje grande experiência neste processo. Por isso, não poderia faltar como debatedor. E eu, como sou o mais fraco deles, fiquei como moderador para conduzir a reunião. Os dois é que vão debater. Mas, enfim, sem mais delongas, eu enrolei um pouquinho a abertura para ver se o pessoal chegava mais. Eu vou passar para o Flaviano. Flaviano, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Enfrentou aí uma torada aí na rua para chegar até aqui. Esse trânsito hoje está implacável em São Paulo, a gente sabe disso. E hoje, para chegar aqui, eu saí de 8 horas do hotel para chegar aqui sem trânsito. Mas a partir das 10 horas, todo mundo sofreu muito. Então, obrigado mais uma vez, e você tem o microfone à sua disposição. A apresentação está lá, é só você disparar. Bom, como nós temos 1 hora de painel, eu imaginei que você pudesse dispor aí entre 20 e 30 minutos para a apresentação, e os outros 30 minutos a gente faz debates e discussão entre o grupo. Tá bom? Marca 20 com tolerância para ele poder esticar um pouquinho. Com direito a chorinho. Direito a chorinho, exatamente. Boa tarde, obrigado, Você Aristóteles. pode ficar sentado, em pé, como você preferir. Obrigado, Aristóteles. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Honrado com o convite. Agradecer na pessoa do Gama, do Aristóteles, a CEBIC, né, por
estar sempre junto com a gente nessa construção, nessa missão nobre, né, que é construir o registro de propriedades do país. E para a gente é sempre importante estar fazendo essa troca, né, com a cadeia produtiva, com o mercado imobiliário, a indústria da construção, porque, afinal de contas, vocês são os principais usuários diretos do serviço, né? São vocês que operam essa matéria-prima que a gente trabalha diuturnamente e tenta melhorar, e que tem uma história aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar muito rapidamente para tentar cumprir os 20 minutos, mas, assim, o tema aqui do nosso bate-papo é experiências com o registro eletrônico, né? Então, quer dizer, altas aventuras nos últimos 20 anos, né? Mas, assim, eu acho que para falar de registro eletrônico é importante a gente entender que tipo de registro nós temos, né? Que tipo de registro de propriedades, que tipo de registro de imóveis o país tem. Porque, senão, a gente não consegue evoluir depois até nos debates. Então, é muito importante a gente passar por esse ponto inicial e entender, né, a importância do registro de imóveis para o mercado imobiliário, de crédito imobiliário e para a indústria da construção civil. Isso é muito importante. Importante para nós, registradores, termos essa consciência, para o cidadão ter essa consciência, porque, afinal de contas, é o que garante a titularidade do direito de propriedade, né, um direito sagrado, né, está lá como uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição, né, o direito à propriedade privada, né. Quem que assegura tudo isso daí? É o registro de propriedades. Então, é muito interessante para vocês também terem conhecer o sistema de registro brasileiro, para poder a gente, juntos, passar por essa construção. Eu tenho um amigo incorporador, Gama, que ele tem uma frase, ele sempre fala para mim, isso eu acho muito interessante, que foi o que me inspirou esse início aqui. Ele fala o seguinte: Flaviano, tudo que eu preciso é de uma matrícula segura. Para as minhas incorporações, para os meus loteamentos, para os meus empreendimentos imobiliários. Então, é isso, a matrícula como fonte originária das transações e como base jurídica segura para os negócios imobiliários. Qual é o ponto de partida sempre para uma transação imobiliária, para uma prospecção de um negócio imobiliário, para a formação de terrenos, enfim, para empreendimentos imobiliários, e não só na esfera privada, hoje, o poder público também. O poder público hoje não constrói mais sem uma matrícula existente, coisa que acontecia construções irregulares há anos atrás, hoje não acontece mais, até por uma questão de improbidade administrativa. Então, por isso que eu acho que é importante a gente passar um pouquinho que tipo de registro que nós temos. Nós temos no Brasil uma construção de 180 anos. O ano passado, no dia 21 de outubro, o registro de imóveis brasileiro atingiu a marca de 180 anos de existência. Quer dizer, nós temos no Brasil uma instituição de 180 anos. Nascemos lá com o crédito, para a garantia dos financiamentos hipotecários, passamos pela transformação do registro geral e chegamos até aqui. E eu me incluo nisso que eu vou dizer, né? Assim, o brasileiro ele tem um pouquinho do complexo vira-lata, né? A gente sempre acha que as coisas do Brasil não são boas, não funcionam, mas o registro imobiliário brasileiro é uma instituição que é para dar orgulho no cidadão brasileiro. Por quê? Porque hoje o país colhe frutos de boas decisões tomadas lá na segunda metade do século XIX. Qual é o modelo que foi escolhido lá na época, nas discussões da chamada reforma do conselheiro Nabuco, era um importante conselheiro do Dom Pedro II, que fez toda uma discussão de 15, 20 anos, Aristóteles, e adotaram o sistema germânico. Então, quer dizer, quando eu falo, herança de Portugal, esse negócio de cartório, a coisa herança de Portugal, o registro de imóveis brasileiro não tem nada a ver com o registro de propriedades de Portugal. Nada a ver. Ele se assemelha muito ao sistema da Alemanha, do Reino Unido e da Espanha. A Alemanha é um dos sistemas mais robustos que nós temos hoje, né, que ele gera presunção absoluta, registrou, aquele titular do direito está protegido, e qualquer problema, qualquer vício que tenha na cadeia, no título que deu origem ao registro, ele gera resolução por perdas e danos, mas o imóvel é daquele cara que está lá no registro. Então, o registro,
constitutivo, o registro de direitos, né? O registro constitui o direito de propriedade. É por isso que o registro, a publicidade do direito de propriedade das garantias reais publicizadas no registro de imóveis, ela assume tamanha importância que o direito diz que o próprio registro constitui o direito. É por isso que vocês conhecem aquele jargãozinho famoso, né? Quem não registra não é dono, né? Por que isso? Porque você adquire com registro, você não adquire contrato com escritura ou com qualquer outro tipo de instrumento. É por isso também que esse documento, esse título, esse contrato, que é levado à qualificação registral, passa por uma depuração legal pelo oficial registrador. Então, só para fechar isso, não me alongar muito, registro de direitos versus registros de documentos. Há outros sistemas no restante do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que não é assim. A transmissão se dá pelo contrato, né? Então, obrigatoriamente, quando você vai fazer uma operação nos Estados Unidos, você tem que contratar um title search, né? Um title insurance, uma empresa de seguro, para garantir que aquele título que o Gama está vendendo o imóvel para mim, que o Gama é proprietário daquele imóvel. Então, aqui no Brasil, não. Na Alemanha também não, na Espanha não, no Reino Unido também não, e na Dinamarca também. Então, só para fazer essa diferenciação, nós temos, então, um registro atributivo de direitos, uma instituição construída há 180 anos no Brasil. Dizer também que, óbvio, né, uma instituição jurídica, de segurança jurídica, não podemos perder de vista que é uma prestação de serviço, né, e é um serviço público com seu estatuto constitucional também consolidado. Nós temos 35 anos do sistema de delegação, né, porque é um serviço público exercido em caráter privado por delegação do poder público, né? Então, quem que outorga essa delegação? O Poder Judiciário. Quem é que regula, quem que fiscaliza? Poder Judiciário. Através do quê? Através das corregedorias permanentes, através das corregedorias gerais e, em última instância, através do Conselho Nacional de Justiça. Então, é o Poder Judiciário, em última análise. Vejam a importância disso, porque isso faz com que o registro de propriedades do país esteja longe de interferências políticas, né? Ninguém vê trocar o oficial do registro de imóveis porque ele é do partido XYZ. É por isso que ele é regulado pelo Poder Judiciário, que é um poder independente, pelo menos a princípio. Então, nós somos hoje 3.624 unidades de registro de imóveis, com aproximadamente 39.759 funcionários, dados lá do Justiça Aberta. Muito bem, então, vejam, nós temos uma base institucional, uma base constitucional bem construída, bem discutida, consolidada. Há um registrador, que é o ex-presidente do ONR, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o registro de imóveis é um patrimônio jurídico nacional. Mas, ok, então, aí vocês devem estar perguntando, né? Pô, mas peraí, por que tem tanta coisa para melhorar, né? Porque realmente é uma construção que ela é tão relevante para o país, tão regulada, e necessita de tanta discussão séria, com bases sólidas, que ele precisa passar por um trâmite normativo, legislativo e legal. Então, voltando, nós não podemos perder de vista que esse importante Instituto de Segurança Jurídica, como é que a gente transforma ele num serviço que seja digital, eletrônico, potencializado, não só em suas bases internas, ou seja, os acervos dos cartórios, né, de registro de imóveis. Imagina, o registro de propriedades é para durar perpetuamente, ele foi feito para ser perpétuo. É diferente do registro civil, né? O registro civil, a pessoa nasce, casa, divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo, divorcia, e depois morre. O registro de propriedades, não. O registro de propriedade foi feito para durar 100, 200, 500 anos, né? Então, como transformar isso numa base eletrônica, digital, que seja sólida, segura, e que você não fique na mão de nenhuma empresa de tecnologia, né? O direito de propriedade, que, afinal de contas, a gente está falando aqui de cidadania, de exercício de um direito, de uma liberdade. E também, né, não só em suas bases internas, como também em melhorar esse serviço, em fazer o seu acesso ser fluido
pela rede mundial de computadores, né? Então, o que é que nós chamamos de registro eletrônico? É isso, é fazer com que os senhores, o cidadão, o poder público é um grande consumidor dos registros públicos, né? Combate à lavagem de dinheiro, combate ao crime organizado, patrimônio público, enfim. Essas duas vertentes. Então, como a gente transforma um acervo com segurança no ambiente digital e passamos enfim, oferecer esse acesso pela rede mundial de computadores. Vamos lá, então. É aqui que a gente entra no ponto, né, do nosso bate-papo aqui. Em que ponto estamos nesse processo? Quais os principais desafios enfrentados? O que é que já foi implementado e aonde que a gente imagina querer chegar? Bem, eu não vou aqui ficar falando de muita lei, provimento para os senhores, porque também não temos nem tempo para isso, mas eu só para dizer que, para quem é profissional de direito, eu sei que tem vários aqui, no direito nós temos o princípio da legalidade no direito privado e no direito público, né? O princípio da legalidade no direito privado, Aristóteles, significa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Na administração pública é um pouco diferente. O administrador público somente pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, é por isso que esse ponto é importante, e ele está totalmente interligado com essa construção, né? E a gente, nos últimos 20 anos, teve avanços regulatórios, do ponto de vista legislativo e normativo, muito importantes. Não vou falar muitos deles, só quero falar os que estão em vermelho aqui. Começando aqui pela lei do Minha Casa Minha Vida, né? A primeira lei, a Lei 11.977, Minha Casa Minha Vida, que foi a primeira menção do registro eletrônico na legislação, né? A lei falava, olha, serão exigidos registros eletrônicos no prazo de 5 anos. 2009, isso, né? Então, não dizia nem como, nem por onde e nem de que forma. O Estado de São Paulo, a Corregedoria de São Paulo, os registradores de São Paulo, através da ARISP, tomou a frente dessa discussão e saiu na frente, lá em 2012, 2013, com a criação da Central Registradores de Imóveis. Alguém aqui já acessou a ARISP? Então, foi ali que começou todo esse movimento de criar serviços pela rede mundial de computadores, oferecimento desse serviço pela internet. Tudo bem, isso evoluiu, né? O modelo depois, o CNJ adotou um modelo lá em 2015 para todos os estados, um modelo de centrais estaduais, né? Foi importante porque levantou a poeira, né, Gama? Sim. Mas um modelo que depois começou a bater cabeça. Não funcionou muito bem, porque ele era gerido por associações privadas, de cartórios de registros imóveis. Muitos estados são ofícios únicos, onde se mistura protesto, registro civil com registro de imóveis, e, enfim, não funcionou muito bem. Foi quando, no âmbito de uma medida provisória convertida na Lei 13.465, né, no âmbito de regularização fundiária, que surgiu, então, numa ideia gestada também dentro da ARISP e dentro de alguns registradores no âmbito do IRIB, do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, surgiu a previsão na lei de um operador nacional do sistema de registro eletrônico, ou seja, um órgão criado por lei, ao qual estão vinculados, por força legal, todos os registradores de imóveis do Brasil, né? Diferentemente daquele modelo de centrais, onde a adesão era facultativa, então muitos estados não adotavam, dentro de alguns estados havia alguma certa resistência. Então, foi criado a figura do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, né? Uma entidade sem fins lucrativos, né? De caráter híbrido, né? Mais ou menos semelhante, eu até ouvi aqui o SESI, SESC Senai, né? A ideia é a mesma, de paraestatalidade. Então, gerido pelos próprios registradores de imóveis, mas altamente regulado e fiscalizado por quem? Pelo Poder Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Corregedoria Nacional de Justiça. Muito bem, então essas duas principais
Informações aqui. Vejam que o registro eletrônico nasceu junto com Minha Casa Minha Vida, para ver a ligação que tem com o mercado dos senhores, né? Em 2017, a criação, por lei, do operador nacional. O CNJ depois regulou a criação dos estatutos, lá 2 anos depois. Em 2020, em plena pandemia, conseguimos, num trabalho hercúleo, congregar 1.500 registradores, formamos uma Assembleia Geral ordinária de criação e homologação dos estatutos do Operador Nacional do Registro. O presidente Flausilino, o presidente, então, da Arisp, se tornou o primeiro presidente. Eu passei pelo Conselho Deliberativo, fui o presidente do Conselho Deliberativo da primeira gestão. Muito bem, só que nós tínhamos um problema, né? Quem é que paga a conta? Porque a ideia sempre foi que os oficiais de registro de imóveis, eles recebem os seus emolumentos para a prática dos atos, para a emissão de suas certidões, e isso não é negócio. Isso não é modelo de negócio, isso é institucional, é um trabalho institucional. Então, veio a ideia da criação do FIC-SRE, um fundo mantido pelos próprios oficiais de registro de imóveis. Tá? Então, os próprios registradores de imóveis é quem custeia todos os projetos hoje dentro do Operador Nacional e dentro da criação e de todas as idealizações que são feitas ali dentro. Bem, depois tivemos uma gama de provimentos. Tem um errinho aqui que depois eu vou corrigir, eu te mando, viu, Aristóteles? Isso aqui é 124 e 127. Ficou errado, eu corrigi, mas não sei por que não corrigiu. Uma série de provimentos regulando toda essa gama, esse rearranjo institucional importante para a gente organizar o tal do registro eletrônico, que estava lá já desde a lei de 2009. Né? Então, houve todo esse aperfeiçoamento. Então, só para dizer, houve avanços importantes do ponto de vista legislativo e normativo, tendo em vista aquele princípio da legalidade. Né? Vamos lá, então. Então, aí já chegando já no que interessa, né, Gama? E com isso, hoje, o que a gente tem hoje? Né? Eu anotei aqui, para a gente passar muito rapidamente, depois abrir para o bate-papo, tenho 2 minutos e meio ainda, os avanços que já são perceptíveis sob a ótica do serviço público delegado. Quer dizer, coisas que os senhores já têm palpável na mão, coisas que já estão funcionando, coisas que já estão, enfim, já acontecendo, né? Diante de toda essa construção legislativa, normativa, de iniciativas e com regulação do Poder Judiciário. Nós temos hoje o chamado SAEC, ele está lá nesse ambiente aí de domínio registradores.nr.org.br, e é nesse SAEC aqui, o que significa SAEC? Esse SAEC significa, ele é uma daquelas camadas, lembram? Do SREI, né, do Sistema de Registro Eletrônico. O SAEC é Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Nós temos uma outra camada, que é essa, por enquanto, não interessa muito aos senhores, que é a camada ESC, que é aquela estruturação da base interna dos cartórios, que é um outro projeto que a gente está trabalhando, que é mais difícil ainda do que essa camada aqui de oferecimento de serviços pela internet. Então, vamos lá. Então, o que nós temos hoje no SAEC como uma realidade, como bem mencionou Aristóteles? Nós aproveitamos a curva de aprendizado que existiam que veio lá da Arisp, né? A Arisp, os registradores do Estado de São Paulo cederam, diga-se de passagem, gratuitamente esses 15 anos de investimento e de dedicação para esse operador nacional. Então, ou seja, entregou para o Brasil o que já praticava no Estado de São Paulo. Então, temos aqui hoje o SAEC. Aqui, então, só falando rapidinho aqui sobre cada um desses serviços aqui que estão sendo oferecidos hoje nesse ambiente. Em primeiro lugar, certidões digitais. Né? Acho que hoje certidão digital já é uma realidade, depois vou mostrar ali um quadro, quantos registros de imóveis já oferecem esse serviço de certidões digitais. Hoje, qual é a realidade hoje? Boa parte dos cartórios dos grandes centros, você vai lá no cartório do Vila, lá, para não falar de São Paulo, vai lá no cartório do Vila, no cartório da Inara, você pede uma certidão do registro, você recebe um link para fazer o download aonde? No operador.
Então, tem toda hoje uma mudança drástica na forma de exteriorização do registro, né? Que é o dia a dia dos senhores, né? A certidão, visualizações de matrículas, aí já entrando aqui. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, Gama, também, só como é que estão os prazos aí das digitalizações Brasil afora. Hoje, o usuário tem o registro público, o registro de imóveis, 7 dias por semana, 24 horas por dia, disponível na palma da mão, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Quer dizer, à noite, no final de semana, um corretor quer olhar, quer analisar, quer fazer prospecção de terrenos para fazer um empreendimento imobiliário, ele pode usar a visualização de matrícula. E detalhe, ela não tem força de certidão e por isso que ela tem um custo de 1/3 do valor da certidão. Tudo isso regulado pelo CNJ. Temos hoje o e-protocolo, que é um desafio gigantesco, né? Fazer com que os títulos, as escrituras, os contratos cheguem de forma totalmente digital no registro de imóveis, né? Já é uma realidade, eu mesmo lá no 10º registro, praticamente quase 50% dos títulos que tramitam hoje no 10º registro de imóveis são digitais, né? Não tem mais balcão. Até no final eu vou mostrar aqui como é que está meu balcão lá do 10º registro. Então, esse protocolo e acompanhamento. Então, imagine os senhores poderem encaminhar isso pela internet, acompanhar pela internet e receber o seu serviço pela internet. Aquela ideia de, sem abrir mão daquela construção de segurança jurídica, ser um serviço fluido, que seja fácil, que seja acessível, né? E a um custo módico. Já temos um app, né, chamado Registradores/SAEC. Já sabia dessa, Aristóteles? Ó, tá vendo? Nós somos ruins de comunicar mesmo. Esse que a gente precisa melhorar bastante, nós do ONR, né? Temos um app, é só entrar lá no, como é que chama? No Apple Store, né? No Apple Store, já tem Android e iOS, está lá, onde você consegue consumir esse serviço de certidões digitais, de visualizações de matrícula e outros modos. Só coloquei aqui esse módulo CEIC, que é um pouco mais de uso corporativo, principalmente da Caixa Econômica Federal, só para dizer para os senhores, conectando com aquele começo, Gama, isso é muito importante, isso aqui. Ó. Por quê? O que vem a ser isso aqui? Senhores, nós temos uma cereja no bolo do mercado imobiliário que os senhores do mercado imobiliário precisam cuidar muito bem, que é uma coisa chamada alienação fiduciária de bem imóvel. A alienação fiduciária de bem imóvel, criada lá na Lei 9.514, de 1997, foi o que trouxe o mercado de financiamento imobiliário de volta. Tá? Essa alienação fiduciária, não sei se muitas vezes passa despercebido, ela é constituída e, no caso de mora, né, no caso de devedor, ou seja, se torna devedor do financiamento, onde é que se executa essa alienação fiduciária? É no Poder Judiciário? Não. É no registro de imóveis também. Então, escorre conosco. Então, toda alienação fiduciária registrada lá no 10º registro de imóveis, o sujeito deixou de pagar, a Caixa Econômica Federal entra nesse sistema e faz totalmente eletrônica a execução, a intimação, purgação da mora, consolidação da propriedade enfim, para poder depois levar o imóvel a leilão, então, e executar essa garantia. Isso é muito importante por conta do crédito imobiliário, né? O crédito imobiliário e indústria da construção civil é para e passo, né? Para e passo. Então, esse módulo aqui é muito importante por conta disso. E a alienação fiduciária, assim como o registro de imóveis, Gama, o Melim sabe muito bem disso, né? O Melim que é o pai e a mãe da criança, né? Flaviano, você consegue acelerar um pouquinho mais? Vamos lá, vamos lá. Muito bem. RCDE. O que é isso daqui? É importante falar para os senhores também, por uma questão de ordem prática, que é um repositório confiável de documento eletrônico. É um ambiente onde o conveniado cooperador nacional pode subir as suas procurações, os seus contratos sociais, os seus documentos acessórios, instrutórios para a prática de atos. Então, imagine uma incorporadora no Brasil inteiro, como temos várias, né? Ela sobe nesse repositório, banco, Caixa Econômica, todas as procurações da Caixa Econômica agora sobe aqui, e qualquer contrato que ela envia, ela faz menção a esse repositório, aquele gerente tem tais poderes para assinar, etc. Ah, mas o gerente saiu, não, a Caixa consegue revogar os poderes e assim sucessivamente.
Pesquisa de bens, localização de patrimônios no Brasil inteiro. Temos agora a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e o sistema de penhora online, que está ligado com o princípio da concentração dos atos na matrícula. Tá? É uma interação com o Poder Judiciário, que vai vir agora, Gama, pelo SERP. Tem um projeto muito legal, muito bacana, importante, de conexão através do PDPJ. O CNJ está trabalhando junto com o OnSERP, o operador do SERP, para fazer isso aqui acontecer e noticiar as ações, noticiar todos os gravames judiciais no registro de imóveis. Só para mencionar os números aqui, como é que nós estamos, dos 3.624, 2.295 já oferecem serviço de visualização de matrícula e 3.541 já emitem certidões digitais. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Projetos que estão em andamento, né, no planejamento estratégico. O INR agora tem uma nova gestão, houve uma eleição ano passado, então temos nova diretoria, novo conselho deliberativo. Então, esse é o planejamento estratégico para o triênio 2024-2026. Vou ler rapidamente aqui para a gente passar. Programas de inclusão digital, né? Quer dizer, o Brasil, tamanho do desafio que é o Brasil, né? Infraestrutura, cartórios com dificuldades. Nós temos mais de 1.400 cartórios de registro de imóveis, principalmente na região norte, na região da Amazônia Legal, que faturam menos de 20 mil reais, faturam, né, bruto, menos de 20 mil reais por mês. Então, precisa de um apoio para fazer essa digitalização, essa estruturação, todos os serviços. Pretendemos implantar 10 escritórios regionais, Aristóteles, proximidade com essas regiões mais carentes, para estar mais próximo, fazer visitas itinerantes, treinamentos, né, mudança de cultura, comunicação interna e externa, por isso que eu falei da comunicação, né? Então, a gente precisa, e aí é uma coisa que não é só nós, vocês também têm esse dever de casa, né? Fazer essa mudança de cultura, cultura do papel e balcão, né? Tem corretor de imóvel, tem advogado também, que não quer deixar de ir tomar um cafezinho no cartório. Pode ir no cartório tomar o cafezinho, mas assim, mudar um pouco essa cultura. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente tem imobiliárias, a gente tem agências de caixa econômica não aceitando certidão digital. Não, eu quero aquela certidão daquele papel de segurança, papel moeda. E o carimbo, né? O carimbo. Eu devia ter colocado, faltou, né? Cultura do papel, balcão e carimbo, né? Né? Esse é demais, né? Assim, você vai, aquele carimbinho redondo assim, né? Bom. Projetos muito bacanas que estão em fase de consolidação, né? Os registros por meio de extratos eletrônicos. Enfim, a gente precisaríamos de uma tarde toda aqui para explicar para os senhores o que vem a ser isso. Acaba aquele negócio de dar o contrato de financiamento na mão do comprador do imóvel para ele se virar com ITBI, se virar com registro, e aí ele vai cair na mão de um pastinha, vai gastar 2.000, 3.000 reais na mão de um pastinha, que vai dar esse contrato na mão de um motoqueiro que vai lá no balcão do cartório. Então, quer dizer, o extrato eletrônico, no momento em que ele ser formalizado, lá na instituição financeira, sai um XML padronizado, regulamentado pelo CNJ, direto para o registro de imóveis competente por meio do operador. Isso aqui é um modelo, isso aqui é um extrato. Ó. Isso aqui é como é que ele chega lá no registro de imóveis. E o registro de imóveis, e aí, nós, na lei, né, que o Gama mencionou, que o Aristóteles mencionou, a gente trabalhou, prazo para fazer registro quando vier por extratos, 5 dias úteis. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque a gente tira aquela fase mecânica do processo. Temos um projeto muito bacana, que é o projeto do mapa, estamos internalizando um SIG, né, que é um mapa do registro de imóveis do Brasil, que já foi desenvolvido no Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, que eu fui presidente até o fim do ano passado. Então, já estamos internalizando no operador esse projeto. O que diz respeito a isso? Os senhores vão poder jogar aqui o endereço do imóvel, localizar um registro, localizar uma matrícula, e daqui mesmo já pedir uma certidão, visualizar uma matrícula. Então, imagina, pega o endereço daqui, você digitaliza lá, localizou o registro e chega lá. E, além disso, fazer a tão sonhada interconexão com os diversos cadastros
existentes no Brasil, né? Biomas, CAR, CIGEF, quilombolas, enfim, já são 115 camadas nesse mapa aqui. Então, só para mencionar que esse projeto aqui é um projeto muito bacana e isso vai mudar a cara do registro de imóveis brasileiro, né? Outros projetos aqui, mas eu acho que eu vou passar para a gente poder ir para o bate-papo. Só o EPAM, que é um processo administrativo nacional, né, para os senhores advogados poderem peticionar retificações, usucapiões, adjudicações compulsórias para os registros de imóveis. Nextcloud, que é uma questão tecnológica. Teremos um sistema integrado de pagamento de emolumentos, também um desafio grande, né? Imagina os senhores poderem se relacionar só com o operador, não tem que entender a regra de negócio de 3.624 oficiais, né? SERP Jude, vamos em frente. Aqui eu separei, o Aristóteles tinha pedido para eu separar algumas telas lá do 10º registro de imóveis, só para mencionar, eu vou pular aqui essas telinhas, umas telinhas lá que a gente usa lá no 10º registro de imóveis, se quiserem, depois eu volto aqui para mostrar. Mas só para mencionar que naquele projeto do mapa, virá junto um site institucional, que seria um balcão digital para cada um dos 3.624 cartórios. Para que serve isso? Para aquele usuário cativo, imagina o Gama lá em Fortaleza, que região que se atua lá, Gama? Toda ela. Então, vamos lá. Então, o Gama, vamos supor que ele usa mais o primeiro registro de imóveis de Fortaleza. Então, ele vai acessar lá, ele pode abrir um ticket lá, falar, olha, eu estou com um título aí, eu queria tirar uma dúvida, aí, etc. Ele não precisa ir até o cartório. Ele pode usar a extensão do balcão como um balcão digital para interagir com aquela serventia. Então, isso já está construído, isso vai vir junto com aquele mapa. Certidões digitais automatizadas, enfim. Aqui só as telinhas. O uso de inteligência artificial também é um projeto muito bacana que a gente já está desenvolvendo, de fazer o título chegou digital. Imagina, o título chegou digital, a escritura no registro de imóveis, ele já passa a inteligência artificial ali, naquele documento, já estrutura os dados para vir para a tela do escrevente, já fazer a qualificação e a análise dos atos. É assustador isso. É assustador porque o projeto lá mostrou que isso daí substitui cinco prepostos lá. Mas, enfim, só para dizer que isso já está acontecendo também. Opa. Bom, a página do cartório, vamos pular aqui. Então, vejam, toda essa interação, né, e esse aqui é o balcão do 10º registro de imóveis, lá que eu fiz questão de colocar aqui para os senhores verem. Há 10 anos, o cafezinho, olha, o pessoal nem pergunta mais. 10 anos atrás, eu atendia 250 pessoas no 10º registro de imóveis, hoje eu atendo em torno de 50, 70 pessoas. Mas fica assim, isso não é brincadeira, não. Só para mencionar, para a gente encerrar, então, ontem estávamos lá no operador e só 3 telas aqui que eu coloquei para vocês verem como é que está o cronograma, né? Nós tivemos, ao longo dos 2 anos de operador, praticamente a digitalização de 70 milhões de matrículas no Brasil todo, né? E um provimento do CNJ, o provimento 143 do ano passado, reforçou o monitoramento disso. Então, agora nós estamos com várias ferramentas monitorando tudo isso daí, através de troca de formulários e análises dentro do ONR, junto com a equipe do próprio CNJ. Então, mensalmente, a gente atualiza isso daqui. Então, 50%, desses 70 milhões, 50% diz que tem no formulário a totalidade, não, desculpem, de 80 milhões de matrículas, 50% diz que tem a totalidade dela digitalizada. Os outros 50% não tem a totalidade. Uns têm 90%, outros têm 80%, outros têm 70%. Então, esses 7 milhões que faltam aqui é um recorte de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que no período do qual foi feita uma meta de 7.363.000 matrículas foram digitalizadas. O que é esse azul aqui? O livro 4, o que é isso? É um indicador real dos cartórios. Lembram que eu mencionei lá no mapa, onde você vai conseguir localizar os registros? Isso daqui é a estruturação dos indicadores reais dos cartórios no Brasil.
Brasil inteiro. Livro 5, indicador pessoal, para identificar titularidades dominiais. Então, só para dizer que passou agora, Gama, a ser monitorado efetivamente, com gráficos, com o CNJ acompanhando, todo mundo acompanhando a evolução disso. E agora está indo a passos largos esse trabalho. Só para mencionar as dificuldades, né? As razões, né? Por que demora tanto, né? Bom, desafio Brasil, né? 34% de cartórios ainda vagos, né? Piauí e Alagoas terminando agora, depois de 35 anos da construção, terminando o primeiro concurso, né? Só para vocês terem uma ideia, São Paulo está no 13º concurso, né? Então não tem, você vai na serventia lá, ela é gerida pelo Poder Judiciário, é um designado que está lá, que não pode investir nada, então, cartórios muitas vezes pequenos, regiões bem complicadas. Praxes locais defasadas, e aí, com esse provimento 143, saiu muito caramujo dessa história, né? Assim, descobrindo os registros feitos que ainda com caneta BIC, matrículas abertas com caneta BIC, em pleno século XXI. Então, isso não adianta nada você digitalizar isso. Você tem que primeiro digitar a ficha, para depois digitalizar ela, né? Então, e cartórios sem sistemas internos. Como é que a gente resolve isso? Com aquilo que eu mencionei no começo, o PID, que é um programa de inclusão digital. Estamos concluindo o primeiro PID, tá certo? Foram 1.062 cartórios que receberam equipamentos, hardware, software, orientação, treinamento. Então, tem aí uma fotinha do pessoal aí que recebeu. E nós temos mais 3 PIDs programados agora para o triênio. Vamos investir 25 milhões de reais nesse triênio, com novas ações do Programa de Inclusão Digital. Queremos oferecer o CR para digitalizar essas matrículas, queremos, com aqueles escritórios regionais, promover treinamentos, oficinas temáticas, mudança de cultura, tudo isso necessita do investimento. Disponibilizar o CR, realização de oficinas e aperfeiçoamento da comunicação dos oficiais. Então é isso, pessoal. Desculpa passar muito tempo aí, vamos para o bate-papo aqui. Obrigado, Flaviano. Panorama geral. Gama, vou passar direto para você fazer as suas considerações e suas perguntas. Bom, meus amigos, boa tarde. Primeiro, vocês viram aqui, né, o oficial de registro do passado, em que a gente vê na pessoa do Aristóteles. Camarada, na realidade, rabugento, inacessível, né? E aqui está, na realidade, ali, é o analógico, aqui o digital. Flaviano, na verdade, apesar de ter 35 anos, já perdeu os cabelos, na verdade, de tanto pensar em inovar. Mas aí, meu amigo Flaviano, me permita, porque eu nasci de 8 meses e eu tenho pressa, né? O relógio da atividade civil é diferente do poder público. Como você bem colocou, a lei é de 2009. São 15 anos para isso começar a acontecer. E aí eu pergunto aqui ao nosso público, quem é de fora de São Paulo? São Paulo Estado, levanta o braço. Fora de São Paulo. Pronto, a maioria. Se você perguntar à plateia se isso é uma realidade do Estado dele, do município, você vai ver que não. E aí eu vou brincar primeiro com o Flaviano com relação à parte da digitalização. O Flaviano, muito esperto, com o serviço digital, reduziu os custos dele, mas para ele não reduzir o emolumento, porque ele não pode reduzir, porque depende do Tribunal de Justiça, ele está dando cafezinho virtual também. Quando o camarada pede a certidão digital, ele manda por iFood. Tá? Porque aí ele diz para o corretor, não baixa o valor do emolumento, porque o café continua sendo dado. Tá, meu amigo Flaviano? Mas ele bem colocou 3.624 cartórios de registro de imóveis. Em Fortaleza, quinta cidade do país, Fortaleza, capital do estado do Ceará, ainda tem cartório que eu não consigo a visualização da matrícula. Então, isso tem que acabar. O Brasil é um só. O Brasil não é só São Paulo. Nós temos pressa. Temos pressa porque isso mexe com mobilidade social, mobilidade urbana. Ele citou aqui. Tu imagina, na verdade, o estafeta ou o corretor de imóveis que vai ter que se deslocar
e, às vezes, pegar esse engarrafamento de São Paulo para pegar uma matrícula atualizada, que ele pode estar fazendo isso de casa, num clique. E, por isso mesmo, é que eu pedi, e aí o meu amigo Luiz pode colocar, o sistema do SAEC aqui. E aí eu pergunto a quem não é de São Paulo, quem já entrou no sistema SAEC para fazer qualquer tipo de pedido, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, está melhor do que lá em Fortaleza. Em Fortaleza, eu sou vice-presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, numa plateia de 50, só 3 conheciam. Então, Flaviano, exatamente isso, quer dizer, que você colocou, tá? Apresentar isso para os nossos colegas é fundamental, porque não adianta eu pedir celeridade por parte do registrador se eu não utilizo. No sistema SAEC, se você usar de forma digital e o cartório não te responder a tempo e a hora prevista na lei, tu tem como fazer a reclamação. E essa reclamação é monitorada. E se o registrador não der uma justificativa plausível, o próprio CNJ vai atuar. Isso é uma revolução que está na mão do cidadão, minha, sua, de todos nós. Os prazos são completamente diferenciados. Uma coisa que, se você bater lá no balcão, você vai receber em uma semana, 15 dias, aqui, às vezes, em horas. Agora, o que é que acontece? Isso tem que deixar de virar sonho para virar realidade no Brasil como um todo. Por isso é que, na verdade, conversando com meu amigo Aristóteles, há um pleito de algo. Na natureza, eu não sou só advogado, eu sou engenheiro, e, como engenheiro, na natureza, nada se cria, tudo se copia. Né? E aí a gente quer copiar um modelo que está dando certo com a Caixa Econômica. Né? Esse diálogo franco e sincero entre o mercado imobiliário e os registradores está aberto. É uma via de mão dupla. Nós sentamos para conversar sobre todo e qualquer assunto. Então, nosso pleito, Flaviana, é que você leve a direção da ONR para fazer um grupo de trabalho, como bem colocou Aristóteles, sempre, possivelmente, essas reuniões na sexta-feira, para que vocês, acompanhados das respectivas, possam comer o acarajé em Salvador, né? O prato principal lá do Espírito Santo, a moqueca, né? A lagosta em Fortaleza. Eu peço que você vá na época do defeso, que eu não posso lhe oferecer lagosta, né? Tá certo? Mas eu ofereço outra coisa, de forma tal a gente fazer a reunião do ONR com a Noreg, a Associação de Notários e Registradores, com a Arispa aqui em São Paulo, e, se possível, de mãos dadas, visitar a Corregedoria Geral de Justiça. Porque algo que a gente não disse aqui, nós conseguimos mudar o pensamento nosso, de incorporadores, desde os registradores, mas e do Tribunal de Justiça, a quem todos nós dois dependemos. Chega lá, você encontra lá o desembargador de 60 anos, 70 anos, que já passou minha época, não sei nem mexer, eu preciso do meu, não é nem do neto, é do bisneto para mexer no meu celular, quanto mais falar em registro eletrônico. Nós, sociedade, precisamos fazer essa mudança. Coloque assessor jovem, que, na realidade, venha lhe orientar, lhe assessorar, para que isso faça acontecer. E eu digo isso porque nós já começamos no meu estado. Em Fortaleza, nós já começamos essa discussão. Não é fácil, mas, se fosse fácil, não precisava da gente. Né? A grande vantagem dessa dificuldade é exatamente isso. Nós temos sempre trabalhos a executar. E aí, meu amigo, eu gostaria que você, por exemplo, se eu puder, vamos tentar, a visualização de matéria. Primeiro ponto, para você entrar no SAEC e você ter a resposta de imediato, a primeira coisa, e é óbvio, é você, na verdade, ter crédito perante o ONR. Então, tu vai lá, paga lá R$100, R$200, fica com aquele crédito, você clica lá no visualização de matrícula, pode começar aí, se for o caso, você primeiro precisa ter um cadastro, nesse cadastro você vai ter CPF, coisa desse tipo, vai criar uma senha, tá? Entra na visualização de matrícula, vai colocar o cartório, vai colocar o número na tua matrícula, e, em questão de segundos, como bem colocou o Flaviano, porque o sistema funciona 7 dias por semana, 24 horas no ar, então você, na verdade, está com insônia, brigou com seu marido ou com sua esposa, está dormindo na sala,
pega o seu computador e diz, rapaz, eu vou visualizar a matrícula do terreno que eu quero comprar, futura incorporação minha. Aí, recebe aquilo em menos de 30 segundos, vai fazer as pazes com a esposa ou com, né, na verdade, a esposa. Então, é algo fantástico, de custo e de tempo. De custo e de tempo. Porque uma matrícula dessa, e principalmente nas cidades mais antigas, que nós temos matrícula dessa com 20, 30, na verdade, folhas, custaria, se eu fosse pedir a matrícula atualizada, R$200, R$300, e eu aqui pago R$10, R$11. É óbvio que ela não tem a validade jurídica, mas ela serve para aquele primeiro trabalho que você vai verificar em relação a isso. Mas, já concluindo, até para poder ouvir também a plateia, eu queria, na verdade, pedir o Flaviano para falar um pouco sobre a concentração da matrícula, que eu acho que esse é outro ponto fundamental. Nós tivemos recentemente uma alteração da legislação, e aí eu cito um exemplo meu. Em Maceió, fizemos toda a due diligence, o imóvel era, na realidade, de 2 herdeiros, tiramos toda a documentação dele, estava tudo ok, fechei o negócio com um camarada. Na hora de passar a escritura, terminou o inventário, saiu do de cujos e foi para os herdeiros, não deu 24 horas, em função do penhor online, apareceu, na realidade, não pode ser transferido, porque um dos herdeiros tinha uma questão na justiça. Depois de eu ter levado mais de 60 ou 90 dias fazendo todo o meu due diligence. Então, isso continua a haver insegurança jurídica. E aí nós estamos com o processo parado, 90, 120 dias, tendo que ir a Brasília, falar com a desembargadora, pedir substituição porque a penhora online ela pega todos os imóveis. Então, às vezes, o cara tem uma dívida de 1 milhão e tem um patrimônio de imóvel de 100 milhões, a penhora vai lá, a penhora todos os 100 milhões, e você que vai depois tentar mostrar o excesso de garantia. Então, gostaria, meu amigo, Gama, vamos abrir uma pergunta para o público. Perfeito, perfeito. Depois, se houver tempo, ele fala sobre isso. Senão, a gente não vai... Alguém da plateia gostaria de fazer... Felipe, nem terminei, ele já levantou a mão. Boa tarde. Doutor Flaviano, foi muito boa sua palestra. Eu sou Felipe Cunha, sou advogado, especialista em direito imobiliário, atuo basicamente mais fortemente em Pernambuco, mas também tenho contato com alguns outros estados. E já acompanhei, acho que desde a época que o senhor estava lá no CORE, e acompanho de longe o seu trabalho, mas sempre com muita admiração. E o que acontece? Tem algumas questões que eu queria trazer à tona aqui, seja para debate ou até, enfim, para uma reflexão. E assisti na sexta-feira passada uma palestra online no CNJ. Luiz Felipe estava lá presidindo a mesa, né? E fiquei muito feliz com o que eu ouvi, que vai, pelo que eu entendi, vai entrar um novo sistema. O SREI realmente vai entrar ali efetivamente, e pelo que eu entendi dali na palestra, será algo comparativamente ali ou até semelhante com o PJE. Não sei se entendi corretamente, mas que teria mais ou menos aquela dinâmica ali do PJE, né? E esse ponto foi o que me deixou muito aliviado, porque, como eu disse, desde o primeiro momento que foi possível trabalhar com um documento eletrônico, eu estava lá trabalhando. Então, sou pró-tecnologia, com segurança, com responsabilidade, e todo momento que sempre foi avançando o sistema, fui tentando acompanhar e acompanho, graças a Deus consigo estar aí junto, e utilizando todas as ferramentas. Então, a primeira coisa que eu ia falar é do sistema atual, certo? Que foi emprestado aí por muito bom grado, graças a Deus, a Arisp. Temos muito que agradecer por esse trabalho desenvolvido, porque realmente ajudou o Brasil todo a destravar aí. Mas aí eu faço algumas críticas, tá? Construtivas, obviamente, para o sistema, se é que ele vai perdurar por muito tempo ainda. Porque eu acredito que não, eu espero que não. Mas vamos lá. Prazo de duração dos processos, 30 dias. Isso é inviável para vários outros. O uso capião não opera assim, a adjudicação não opera assim, e até, de repente, um memorial de corporação não consegue operar assim. Então, assim, a duração do processo e ele ser cancelado pelo sistema automaticamente, para mim, eu não consigo entender.
Então, mas aí que tá, não é cancelado automaticamente, que às vezes o oficial precisa, às vezes é um mau uso por parte do oficial, porque o oficial precisa dar um comando para a prenotação seguir. Para renovar, né? Não, para ela seguir indeterminada. Entendeu? Então o sistema não. Me ensine isso que eu ensino pro pessoal lá, viu? Porque o que eu já vi, eu já vi alguns oficiais, pouquíssimos, eles conseguem. Nenhuma usucapião, nenhuma retificação cabe em 30 dias. Né? Pois é. E aí o que acontece? Quando alguém internamente no cartório descobre algo, que eu já vi em Pernambuco, é como se eles renovassem o protocolo, mas ele fica por 30 dias. Então, em 30 dias, a gente tem que protocolar de novo e esperar o cartório, e às vezes o cartório vai até o limite, no 29 dias, aí ele dá a exigência, eu não consigo cumprir no até o 30, e o processo cancela, eu tenho que protocolar tudo de novo. Enfim, anexar documentos. Isso daí eu não entendo até hoje, por que a gente só consegue anexar depois que o cartório dá a exigência, e a qualquer momento, por exemplo, estou com 95% da documentação na minha mão. O cliente está aqui preocupado, tá? Doutor Gama, Felipe, cadê? Protocola, rapaz, protocola, eu quero que registre logo. Doutor Gama, eu já solicitei o documento, estou esperando sair, quando tiver tudo, eu protocolo. Não, rapaz, não, mas protocolo logo. Então, tá bom, eu protocolo. Quando eu protocolo, 2, 3 dias depois sai o documento. Eu não consigo anexar, porque eu já protocolei, eu tenho que esperar a nota devolutiva do cartório, que às vezes tem a ver com esse documento que eu iria apresentar, e aí eu não consigo juntar logo para poder até facilitar a análise do cartório, mas não. Só consigo depois da exigência do cartório. Né? E, por último, o alerta do sistema de que tem alguma novidade. Eu recebo isso quando eu peço a certidão. Aí compensa o pagamento, eu recebo alerta. O cartório disponibilizou a certidão, eu recebo alerta. Mas no processo, no protocolo do documento, eu não recebo nada. Então eu fico tendo que todo dia olhar. E eu trabalho de uma forma muito transparente, então eu passo todas as informações para o meu cliente. E isso me ajudou muito, o processo eletrônico. Muito. Porque eu passo para ele o protocolo, ele consegue consultar se tem exigência ou se não tem. E às vezes o que acontece? Aí eu chego no escritório, 8 horas da manhã, acesso o sistema, vejo o protocolo, não tem novidade. Nem teria, porque dificilmente trabalho nessa hora. Aí, ok. Então vamos embora trabalhar. Sei lá, na minha programação, boto que de 5 horas da tarde eu vou olhar de novo para ver se tem alguma exigência. Sendo que aí o cliente vai e analisa às 11 horas, vê lá na consulta rápida e tem exigência. Rapaz, teve exigência e você não me falou. Aí eu fico me sentindo o maior culpado desse negócio. Como é que eu não estava olhando? Então, a cada minuto eu tenho que olhar para ver se tem alguma coisa, para ser mais rápido do que o meu cliente, porque eu dei para ele a informação como procurar. Então, de repente, se tivesse essa informação, a gente chegando, recebendo, tem exigência nova. Opa, alguns cartórios fazem, mas não fazem através do ONR. Ele faz por e-mail, cadastrado lá, aí o sistema do cartório que envia tem lá, aí já facilita. Mas tem outros cartórios que enviam o e-mail que tem exigência, mas quando eu vou ele não colocou exigência na ONR ainda. Aí eu fico, mas e agora? Eu sei que tem exigência, mas não sei o que é, eu tenho que esperar ele colocar, eu fico lá vigiando, cadê? Então, tem só mais uma coisa para falar. E por último... Não, é só mais uma coisa. E por último, mas não menos importante, na verdade, talvez o mais importante, é a questão da cobrança de emolumentos. Em Pernambuco, a gente está com uma grande dificuldade para fazer a aplicação do parágrafo 15 do artigo 32 da 4591, que é o registro de incorporação, instituição de condomínio, ser um ato registral único. Tem as mais variadas teses, mais variadas, e eu não tiro nem a razão, vejo algumas lógicas, mas eu não consigo entender como é que aquilo se aplica nessa redação, que está muito simples, eu não sei como é que se consegue complicar tanto. Mas, talvez o problema esteja aí, né? Quiseram colocar uma coisa na lei muito simples que não é uma coisa complexa, e esse foi o problema. Pronto, mas é isso, eu queria entender um pouco como é que está a posição nacional, ou se é só uma questão de Pernambuco. Pernambuco, só para você entender, a gente tem uma tabela que registro memorial de corporação, instituição de condomínio é feito por unidades, sendo um registro único. Os dois, de repente, você mata aí uma receita de 80% num ato de registro memorial de corporação. E aí,
em Pernambuco continua se cobrando com a forma antiga, sob outros fundamentos, mas continua na forma antiga. E aí eu queria entender um pouco, nacionalmente, se está aplicando, se não está, como é que a gente pode fazer. É isso. Bom, vocês têm alguma coisa a comentar? Só comentar aqui que o Gama pediu para falar da concentração dos atos na matrícula. Consegue fazer isso rápido? Rapidinho, rapidinho. Um minuto. Um minuto, Luiz. Também foi um trabalho junto, CEBIC, ABCIP, Registro de Imóveis, lá em 2014, 2015, que gerou a Lei 13.097 de 2015. O que diz lá? Veja, uma lei de 2015. É claro que os tribunais demoram para decantar a jurisprudência, mas a jurisprudência, eu creio que aos pouquinhos ela está caminhando. O que significa? Significa o princípio da concentração dos atos na matrícula. O que não está na matrícula não pode ser oposto ao adquirente de boa-fé. Então, o que significa isso? Isso inverte o ônus. Hoje você vai comprar um imóvel, como o Gama deu exemplo aqui, ele tem que cair numa probácio diabólica, de tentar adivinhar incertidões tiradas em distribuidores do Brasil inteiro, se aquelas pessoas têm algum tipo de pendência, né, para que não possa contaminar, eventualmente, a compra dele. Com a inversão do ônus, ou seja, você trazer o ônus para eventual credor que queira opor o seu processo contra a adquirência de boa-fé, como a situação do Gama, ele tem o ônus de fazer uma verbação na matrícula do imóvel, publicizando a notícia daquela ação. Isso é o princípio da concentração dos atos na matrícula. E na 14382, né, que trabalhamos lá no MK5, isso foi muito reforçado, porque o que foi feito ali? Um trabalho de colocar para conversar a lei com o novo Código de Processo Civil. Ah, mas os juízes não aplicam, tal. Já tem juízes aplicando, tem tribunais reforçando esse entendimento, e eu acho que é mais uma questão, de novo, né, Gama, cultural, diálogo com o judiciário, eventos, seminários, para, enfim, fortalecer esse ponto de vista. O STJ tem acórdãos reforçando esse ponto, e eu acho que a gente, se Deus quiser, vai chegar lá. Gente, olha só, nós avançamos bastante no horário, peço desculpas ao pessoal da palestra seguinte, mas é só uma mensagem para vocês. Nesse período que nós trabalhamos juntos, a gente constatou o seguinte: nós estreitamos muito, melhoramos muito a nossa relação com as lideranças nacionais dos registradores. Haja vista a presença do Flaviano hoje aqui, dando essa colaboração para nós. Essa contribuição foi importante. Nós temos mais facilidade de relacionamento com as lideranças nacionais do que, muitas vezes, com as nossas lideranças regionais. Nós temos dificuldade de acesso aos cartórios. Nos damos bem com todos os oficiais de cartório, mas no barzinho, tomando cerveja, na solenidade, no evento, tomando uísque. Na hora do balcão, a coisa complica. Nós estamos trabalhando fortemente para ver se a gente consegue o apoio da ONR, e aí o próprio Flaviano, para uma agenda itinerante pelo Brasil, para levar uma palestra do Flaviano, uma palestra do... Como é que é o nome do presidente? O Juan Pablo, do próprio Fernando Nascimento, que são as pessoas que estão envolvidas nisso, para ir aos estados, reunir com as ANOREGs, com os CORES, ou com quem quer que seja, e eles mostrarem isso que o Flaviano mostrou, conscientização. Nós temos que sensibilizar os oficiais de registro que esse mundo é um mundo novo, que veio para ficar. E a gente está querendo conquistar esse mundo novo o mais rapidamente possível. Sobre esse assunto que você mencionou no último aí, depois a gente conversa, porque eu acho que cabe a cada corregedoria agora interpretar e adotar o entendimento que achar. Então, Paulo tem um entendimento, o Espírito Santo acabou de atualizar o Código de Normas com um entendimento diferente, o Rio de Janeiro tem outro. Isso não vai ser pacificado dessa forma. Isso cada corregedoria, cada estado vai dar o seu entendimento, mas cabe a nós cobrar o entendimento que seja conveniente. E aí a gente vai seguir. Tá bom, gente? Só uma informação, o app esse do Android não está funcionando. Tá bom. Gente,
muito obrigado pela presença de vocês. Fabiano, obrigado pela sua vinda. Eu sei que foi uma tourada para você chegar aqui, talvez seja uma tourada para você voltar, não sei, desculpa, mas faz parte do processo. Sua presença foi importante aqui. Gama, obrigado pela sua participação, como sempre. Gente, vamos para a próxima, então.